Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo, aqui é o canal do Integrando Ser. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo, a essa partilha. Toda semana a gente tem vídeos novos falando sobre temas relacionados com a espiritualidade, autoconhecimento, independente da crença, religião que você siga. Eu sempre falo que o mais importante é que a gente esteja se dirigindo para um caminho de luz, um caminho de amor, um caminho do bem, um caminho de sutilização da nossa percepção, um caminho de adquirir maior sensibilidade com relação à vida, com relação a se colocar no lugar do próximo, etc. Para mim, espiritualidade é isso, independente do nome, da forma, da tradição, é uma jornada pessoal, né? Cada um está num nível de consciência, cada um está no seu processo, cada um tem seu karma, cada alma tem seu processo, né? Seus motivos para fazer as coisas que fazem, né? Mas estamos todos juntos, caminhando aqui no mundo, na Terra, né? Todo mundo com esse desafio de se sustentar, né? De viver a vida com todas as suas... com o pacote completo, né? Todas as alegrias, desafios, né? Bastante desafios. E aqui eu quero compartilhar um tema muito importante sobre o yoga, sobre o caminho do yoga, né? Que é o caminho da autorrealização. O yoga é uma filosofia prática, eu diria, vai muito além daquela prática de exercício do tapetinho. Eu sempre gosto de enfatizar isso aqui. Então o yoga ele é um caminho dirigido à autorrealização, ou seja, dirigido a esse processo do despertar da consciência, esse despertar, essa conexão com Deus, com a nossa verdadeira natureza, com a natureza essencial de todas as coisas. E a partir desse estado de conexão, de comunhão, a partir de ir além desse estado de sofrimento que é causado pelo apego, segundo Buda, por exemplo, e o apego está associado e a gente ficar apegado aos desejos do nosso ego, né? A gente ficar apegado à nossa natureza instintiva, desejosa, né, compulsiva. Então o caminho do yoga é um caminho para a gente ir além, a gente ir soltando, né, os apegos, os grilhões, as amarras, os maus hábitos que nos prendem na roda de Sansara, que nos prendem, a gente acredita, né, nessa questão da reencarnação, mas você pode não acreditar em reencarnação, mas a gente se libertar das situações repetitivas, né, do resultado negativo que a gente tem na nossa vida, e muitas vezes a gente não entende por quê, e a pergunta é sempre, o que eu posso mudar no meu comportamento para que possa sanar meu sofrimento? Né? É um caminho de liberação do sofrimento. Entendendo o sofrimento não como um vilão, mas como um material de escola. Aqui dessa terra é inevitável a gente passar pelo sofrimento. O sofrimento, ele existe, é uma das 4 nobres verdades do budismo, inclusive, né? E uma das palavras que a gente tem em sânscrito para sofrimento é dukkha. Dukkha seria... mais precisamente significa aperto. Então como que a gente se liberta desse aperto? Como a gente se liberta do sofrimento, dessa prisão, né, da roda de Sansara, como que a gente para de ficar preso nessas frequências baixas, né, do conflito, do ódio, das emoções negativas, né, da miséria e tudo mais, dos vícios, etc, né? Como que a gente se liberta cada vez mais disso, né? A gente tem todo esse processo, né, que a gente discute bastante, vários temas nesse canal, né, tem um caminho, né, que é descrito no Yoga Sutra, na maneira de Patanjali, né, é descrito como o caminho, os 8 passos, né, o Ashtanga Yoga, que é uma forma de organizar, né, o conhecimento, você divide em 8 partes, tem yamas e niyamas, e hoje eu quero falar sobre um niyama, né, niyamas são condutas que estão associadas com coisas que são recomendadas a gente a evitar. Então, o que é recomendado a gente a evitar para não criar karma negativo, para não se enroscar mais na roda de Sansara. Então, são disciplinas pessoais, são condutas pessoais que eles recomendam, né? Por exemplo, Santosha, que tem uma postura de contentamento, de positividade. Não estou falando de positividade tóxica, estou falando de positividade, de ver o lado bom, de não desistir. Você tem Saukshan, que é limpeza,
né? A gente pode falar em outro vídeo melhor sobre isso. Você tem Ishvara Pranidhana. Ishvara é um nome para Deus, é um dos nomes de Deus em sânscrito, né? Ishvara está mais associado com o aspecto de Deus que está relacionado com a manifestação. Então, não é o Deus testemunha, a consciência intocável, o silêncio intocável que precede a existência. Ishvara está mais associado com o Deus que governa, o Deus, a força inteligente que direciona a criação das formas de vida do universo, digamos assim. Esse aspecto de Deus a gente chama de Ishvara em sânscrito. Então, Ishvara Pranidhana seria entrega a Deus, digamos assim, explicando resumidamente. E a gente tem Swadhyaya, que é o estudo, que é isso que a gente está fazendo aqui, mas não qualquer estudo, o estudo voltado para o autoconhecimento, o estudo de si mesmo, né? O tema que eu quero enfatizar hoje, um dos niyamas, é tapas, que é a disciplina. Então a disciplina é importante para o caminho espiritual, né, para todo esse processo que eu falei para vocês até agora. Disciplina está associado com a gente ter o rigor, o ardor de sustentar um foco numa intenção durante um tempo relativamente prolongado, né? Aí depende do seu objetivo e do que seja, né? Mas disciplina está associado com autossuperação, em a gente sustentar a constância naquilo que a gente quer construir para a nossa vida. Então, a gente exercita, por exemplo, a disciplina da prática. Então, disciplina também está associado a gente, não só hábitos que a gente quer cultivar, mas também com hábitos que a gente quer evitar. Por exemplo, a disciplina de você não comer um determinado alimento um dia da semana, por exemplo, ou 2 dias da semana, você fazer um jejum de algumas horas ou de alguns dias, depende do processo que você esteja passando, que você esteja se colocando, mas disciplina tem a ver com isso, em você exercitar o poder da vontade consciente. E a disciplina é uma forma da gente se fortalecer acima dos instintos, acima dos vícios, acima das compulsões, dos comportamentos instintivos, compulsivos, que grande parte das vezes nos levam para o buraco. Então a disciplina está associada com um comportamento consciente. Então, por exemplo, uma forma de exercitar a disciplina, você praticar todos os dias num certo horário. Então, por exemplo, a gente tem nossa turma de meditação online de manhã, todos os dias às 6 da manhã. Então, todos os dias eu me comprometo a fazer, na verdade, a prática é uma partilha do meu sadhana, né? Eu ensino várias técnicas, né, de meditação, e cada um faz da sua casa, eu compartilho meu sadhana. Então eu tenho esse compromisso com o grupo de todos os dias estar ali, né, 10 para 6 da manhã em ponto, a sala abre, 6 horas a gente começa a prática. Então isso é uma disciplina, que inclusive fortalece a minha disciplina. O fato de eu me comprometer com outras pessoas acaba fortalecendo a minha caminhada, por exemplo. Então isso é um aspecto importante da coisa. Então disciplina tem a ver com isso, você exercita a disciplina com pequenas coisas que você sustenta com regularidade, né? Então essa regularidade é importante porque é um cultivo. A prática do yoga, o caminho do yoga, ele convida a gente para um cultivo de hábitos, um cultivo de práticas, né? Por exemplo, uma prática que é recomendada, não só no caminho do yoga, mas várias linhas espirituais que pregam a ideia da caridade como uma atitude favorável para a liberação, né, para o autoconhecimento. Então, a prática, inclusive os adeptos da cultura Vaishnava, os conhecidos popularmente como Hare Krishna, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, o movimento Hare Krishna tem essa premissa de as práticas, né, que nos conectam com Deus, né, com a gente mesmo, com o divino. Você pode entender Deus como a essência, a nossa própria essência, né? E o serviço ao próximo. Então os Hare Krishna, eles têm um hábito que eles servem prachada. Prachada é um termo em sânscrito que significa oferenda, que está associado com alimento, então é uma comida que eles oferecem para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então isso é uma prática muito comum no meio Hare Krishna. Então, por exemplo, você se propor a ajudar pessoas, de alguma forma você fazer um trabalho voluntário, um trabalho social, uma vez por semana, por exemplo, é uma forma de disciplina também, né?
Disciplina está associada também com compromisso, o quanto de compromisso a gente tem com a gente mesmo, né, com as coisas que a gente quer construir, que a gente quer cultivar. Então, por exemplo, para cultivar uma saúde mental de forma natural, é necessário meditar, por exemplo. Você tem a ferramenta da prática, da meditação, que também vai exercitar essa questão do foco, essa questão do aprendizado, vários benefícios a meditação traz. Importante, né? E muitas vezes a disciplina pode ser confundida como uma coisa chata, como uma coisa rígida. Só que, por exemplo, quando você vai numa comunidade espiritual, tem disciplina, tem horários, tem uma organização. Essa organização é importante, principalmente quando você convive em sociedade. Quando a gente se relaciona em sociedade com outras pessoas, a gente tem que ter acordos, a gente tem que ter pontos de encontro, de hábitos, de acordos, porque somos uma unidade, né? Não dá para fazer só o que eu quero na vida. Eu vivo em sociedade, nós somos um corpo só, a vida é uma coisa só. Então eu pertenço à vida, eu pertenço a algo maior. Então a disciplina também tem a ver com isso, né? Em eu ir além do ego. E a disciplina faz com que a gente... É uma forma de driblar o ego, eu falo. Tinha um professor que falava isso, a disciplina é uma forma de driblar o ego. Porque é uma forma de você não fugir daquilo que você se compromete. Aconteça o que acontecer, eu tenho ali o meu foco, né? E você pode escolher as coisas que você quer focar, as coisas que são realmente prioritárias na sua vida. E a disciplina não se opõe à espontaneidade, como pode aparentar. Pelo contrário, a disciplina melhora a espontaneidade. A disciplina, ela dá espaço para a espontaneidade poder acontecer, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Para as crianças brincarem num playground, alguém teve que colocar os brinquedos ali. Alguém teve que construir os brinquedos do playground. Então alguém teve a disciplina para que possa ter aquele espaço para as crianças brincarem. Então tudo tem um trabalho por trás, tudo tem uma inter-relação de várias forças por trás. E é muito importante valorizar isso, né? Ter essa sensibilidade para estar conectado com essa unidade, essa sincronia de todas as coisas, né? Então é isso. Agradeço aí, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e aguarde o próximo na próxima semana. Siga o nosso canal, né? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a comentar, compartilhar o vídeo. A gente está começando. Se esse tipo de conteúdo que eu considero fundamental, se você acha relevante também, compartilha, comenta, curte, sabe? Alimenta o canal, né? Em breve, quando eu tiver 500 inscritos, as pessoas vão poder começar a se inscrever no canal. Então a gente vai poder ter esse espaço para a área de membros, né? Para poder oferecer conteúdos específicos, né? Conteúdos exclusivos, né? Só para os membros. Então mais 245 assinantes, né? Se eu tiver mais 245 inscritos no canal, a gente atinge essa meta de 500 para que a gente possa começar a ter essas assinaturas. Então, menos de R$8 você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas para isso a gente tem que chegar a 500 inscritos. Gratidão pela sua presença até aqui. Até uma próxima. Um grande abraço.